Vamos prosseguir agora estudando o aspecto quantitativo do IOF. Falaremos um pouco sobre as bases de cálculo e também uma referência básica sobre as alíquotas. O tema da base de cálculo é mais palpável, é mais concreto. Ele está tratado num determinado dispositivo que explora o vocabulário que nós já visitamos quando estudamos o aspecto material, o fato gerador, o aspecto temporal, quando estudamos o elemento subjetivo. Então, nós vamos apenas revisitar um vocabulário que nós já conhecemos. E eu busquei aqui fazer um destaque visual numa palavra que se repete neste dispositivo e que, na minha experiência de candidato de concurso, pode vir a ajudar você lá no dia da prova, para você reconhecer que esta palavra remete à base de cálculo do IOF. Vamos lá? Eu estou falando do artigo 64 do Código Tributário, que assim dispõe. A base de cálculo do imposto é, número 1, quanto à espécie, operações de crédito, é o montante da obrigação, compreendendo o principal e juros. Número 2, quanto às operações de câmbio, é o respectivo montante, de novo, em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição. Número 3, quanto às operações de seguro, mais uma vez é o montante do prêmio, aquilo que você paga pela cobertura securitária. O inciso 4 é que destoa um pouco, e aqui tem 3 elementos para você se apropriar. E eu já vi esses elementos do inciso 4 serem cobrados em prova. Então vamos lá. Quanto às operações relativas a títulos e valores, letra A. Na emissão, o valor nominal mais ágil se houver. Na transmissão, o preço ou valor nominal ou cotação em bolsa. E C. No pagamento ou resgate, o preço. Eu acredito que a letra C, pagamento, resgate e o preço, seja intuitivo. Na letra A, emissão, o valor nominal, também o ágil é que é o desafio aqui para você lembrar. E a letra B é que realmente é um pouquinho mais exigente, porque tem um vocabulário aqui um pouco mais específico, não é? Mas, no geral, a base de cálculo é o montante da operação de crédito, o montante da operação de câmbio, o montante do prêmio lá na operação de seguro. Me parece que nós conseguimos identificar aqui um elemento-chave que ajuda a entender a base de cálculo no IOF. Muito bem, vamos avançar um pouco. E quanto às alíquotas? Bem, vamos ser francos e vamos ser realistas. O tema da alíquota do IOF destoa da alíquota de qualquer outro tributo, pela sua estrutura, pela forma como ele é trabalhado. Fala-se aqui numa alíquota fracionada em 0,0000 ao dia. Então, não tem sido comum o tema ser cobrado dessa forma. De todo modo, eu vou fazer alguma referência sobre a alíquota para você. Antes, no entanto, referências genéricas. Não há progressividade aqui no IOF, então as alíquotas são proporcionais. Inexiste previsão de progressividade para o IOF na Constituição Federal. Este tributo, até por não ter essa progressividade, por não ter outras ferramentas, ele não se apresenta, digamos assim, muito interessante para mensurar a capacidade contributiva, Ele é meio cego, ele vai em cima dos valores e tributa todo mundo igualmente. Não importa se a pessoa tem 10 carros de luxo, ela vai contratar o seguro, ou se ela tem um único carrinho, ela vai contratar o seguro. O IOF é igual para todo mundo aqui, então ela não configura uma ferramenta de realização de justiça fiscal neste aspecto. Bom, vamos lá. As alíquotas têm tratamento distinto conforme a espécie do IOF que nós estamos falando. O IOF crédito e o IOF títulos têm um determinado tratamento, enquanto o IOF câmbio e seguro tem outro tratamento. Falo inicialmente do IOF crédito. O IOF crédito tem, na Lei 8894, uma alíquota máxima prevista, tá? E o próprio decreto regulamentar prevê lá no artigo 6º essa alíquota máxima. Agora, olha que peculiar. Ela é máxima de 1,5% ao dia, mas é a alíquota máxima, não é a alíquota efetiva praticada. A alíquota efetiva praticada costuma ser de 0,0041 ou 0,0082. Historicamente, teve essa alíquota aplicada no Simples. A alíquota era 0,00137. Então,
são números que não fazem sentido para você, candidato de concurso, que está conhecendo a estrutura maior do tributo, pretender se preocupar. E eu digo mais, tampouco a fórmula específica de cálculo do IOF é relevante para uma prova jurídica. Eu nunca vi uma prova jurídica cobrar cálculo de IOF. Ah, mas então, já que o valor da operação foi tanto, qual é o IOF real da prática? Letra A, X mil reais, letra B, X. Nunca vi isso cair. Não vamos projetar a nossa energia em cima disso. Me parece mais importante você saber que existem casos de alíquota zero, vai ler o artigo 8º do decreto, existem isenções, você pode ler o artigo 9º do decreto, existem também isenções específicas previstas em leis extravagantes, a Lei 8383 de 91, artigo 72, que prevê uma isenção específica, por exemplo, no caso de financiamento habitacional ou de financiamento de veículos especiais, tá? E lembre-se que o IOF é um tributo extrafiscal. Então, ele é utilizado pelo poder público como uma ferramenta de intervenção na economia, tá? Essas eram as referências que eu queria trazer para você acerca da alíquota do IOF. Talvez, se você realmente é, digamos assim, dedicado em querer ter uma referência no seu caderno, vale a pena colocar que a alíquota máxima do IOF é 1,5% ao dia, mas ela não é a alíquota efetivamente praticada, é um teto extremamente distante da alíquota efetiva praticada. Ela é um limite altíssimo para os fins extrafiscais, 1,5% ao dia é muita coisa. Na prática, ela é utilizada em índices de fração de zero, tá bem? Ok. E a alíquota do IOF câmbio? Bom, o IOF câmbio também tem um sistema de alíquota máxima. Lembre que o IOF é extrafiscal nas 4 modalidades. A alíquota máxima do IOF câmbio é de 25%. Tá? Agora, na prática, nós temos observado a alíquota do câmbio relacionado a gastos no exterior 6,38%. E não é do nosso interesse memorizar este número, 6,38%, porque isso pode mudar amanhã ou depois. Tá? Detalhe, existem diferentes tipos, né, de alíquotas incidentes no IOF câmbio. Tem sido, por exemplo, não no câmbio manual de comprar moeda para fazer uma viagem internacional, mas na operação de câmbio típica, 0,38% o IOF. 6,38% diz respeito a gastos no exterior no seu cartão de crédito. Mas nada disso é relevante para a sua prova. Isso é relevante para a sua economia doméstica. Então, se você tiver que estudar isso, é para a sua economia doméstica, para uma viagem internacional, para gastos internacionais do cartão de crédito. Mas na prova isso não tem caído. Quanto ao IOF seguro, tem a mesma alíquota máxima de 25% que o IOF câmbio tem. A mesma alíquota máxima. Isso está previsto no artigo 15 da Lei 9718 e também no artigo 22, parágrafo 1º do regulamento do RIOF. A alíquota máxima de 25% do IOF câmbio estava lá no artigo 15 do regulamento do IOF. No seguro, nas operações de seguro, apesar dessa alíquota máxima de 25%, na prática tem sido 7,38% o IOF incidente. E há vários casos de alíquota zero também, artigo 22 do decreto, e de isenções, artigo 23 do decreto, do regulamento do IOF. E quanto ao IOF incidente nas operações de títulos e valores? Bom, nós temos aqui a mesma lógica do IOF câmbio, que tem aquela alíquota máxima de 1,5% ao dia, tá? Podendo ser fixada pelo Poder Executivo, mas na prática não é essa a alíquota utilizada. E há vários casos também, conforme o artigo 33 do regulamento, de alíquota zero. De todos os temas que nós tratamos sobre o IOF, a alíquota dele me parece o menos potencial de ser cobrado em prova. Por isso, eu prossigo e dou uma notícia para você sobre lançamento, como regra, por homologação. Cabe ao contribuinte e ao responsável tributário dar conta de tudo. O fisco só assiste e confere se está certo. Cruza dados e diz se concorda ou não concorda, e normalmente esse diz é tácito, pelo decurso do prazo decadencial. Excepcionalmente, poderá haver o lançamento de ofício, caso o fisco identifique inconsistências. Vamos agora para o nosso último tema sobre o IOF, e depois vamos fazer uma pequena bateria de exercícios e visitação de jurisprudência. O último tema é
o IOF ouro, o 153, parágrafo 5º da Constituição. E eu trouxe algo bem legal para você, se você gosta de pequenos macetes, pequenos mnemônicos que resolvem a charada. Então, eu trouxe para você aqui uma dica de ouro, ó, já que estamos aqui no IOF Ouro, uma dica de ouro para você. Mas primeiro eu apresento a redação do 153, parágrafo 5º, a dica vem na sequência. Vamos lá? 153, parágrafo 5º, toda a sua atenção, esse dispositivo cai muito em prova. Eu já vi várias vezes, eu tenho lembrança de como candidato ele caindo em provas que eu fiz. 153, parágrafo 5º, o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do IOF devido na operação de origem. Tá? Então já tem duas informações. Somente o IOF, não incide mais nada, e na operação de origem. A alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos: 30% para estados, DF e territórios, e 70% para os municípios de origem. Então, olha quantos elementos nós vamos extrair aqui. Primeiro, trata-se do IOF ouro ativo financeiro. Ouro, primeiro elemento. Segundo elemento, só IOF. Terceiro elemento, operação de origem. Quarto elemento, alíquota mínima de 1%. E esse elemento aqui é duplo, porque ele tem alíquota mínima, não máxima, e é de 1%. 1% é um número que você precisa guardar. E depois a transferência. 30% para os estados, Distrito Federal e territórios, e 70% para os municípios. A partir disso, eu, com a minha criatividade, lá na minha época de candidato, ou seja, mais de 10 anos, eu criei um macete mnemônico que eu utilizava e eu não perdia esse teste. Eu enxergava na prova que se tratava de questão sobre IOF ouro, eu parava tudo e escrevia, né? Escrevia, você pode escrever no caderno de questões. Eu escrevia no meu caderno, junto com um item lá, a seguinte frase: ouro 1, origem mínima 30 e 70. Essa é a frase que eu quero que você guarde. Ouro 1, origem mínima 30 e 70. A frase, me desculpa, não faz sentido nenhum isoladamente. Mas olha só, todos os elementos estão aqui. Primeiro, a frase tem que ter a palavra ouro para você saber que está falando do ouro, do IOF ouro, né? Ouro 1. Bom, esse 1 é o 1% que é a alíquota. Origem, devido na operação de origem. Lá na prova eles trocam a palavra por destino. Detalhe, esse 1 é a alíquota mínima. Lá na prova eles trocam por máxima. Você não pode titubear. E ainda aqui, 30 e 70. Fica no ouvido, 30 e 70. Eu encostei o E no 30 porque eu vou lembrar que 30% é para os estados. E 70% é para o que sobrou, né? Município. Ouro 1, origem mínima 30 e 70. Com esta frase, se você encontrar um teste que você não consegue responder sobre esse dispositivo, me avise, que eu vou melhorar a frase. Mas até agora, todos que eu encontrei, eu respondo com esse dispositivo, com esse macete, tá? Detalhe, pessoal, eu vou trazer aqui desde logo uma questão, um precedente, e na sequência eu vou trazer uma lei específica que regulamenta esta previsão constitucional. Vamos para a questão primeiro. O IOF também incide sobre o ouro e, nesse caso, sendo definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, está sujeito à incidência do imposto na operação de destino. E aí? Certo ou errada? O IOF também incide sobre o ouro e, nesse caso, sendo o ouro definido como ativo financeiro, estará sujeito à incidência na operação de destino. Errada. Ouro 1, origem mínima. Origem mínima, não operação de destino, operação de origem, tá? E errada, respondemos com Memorex aqui, com uma informação pasteurizada. O STF já afastou norma que fazia incidir o IOF em operações posteriores. Conflitam com a Constituição os incisos 2 e 3 do artigo 1º da Lei 8.033. Essa lei é uma lei extremamente problemática. Olha, várias discussões sobre ela, na grande maioria reconhecendo a inconstitucionalidade dessa lei. Tudo coisa antiga, tá? Vamos prosseguindo. Agora eu vou abordar com você os principais dispositivos da lei que regulamenta o IOF ouro ativo financeiro. Vamos lá. 7766 de 89. O ouro destinado ao mercado financeiro sujeita-se desde sua extração, inclusive, exclusivamente à incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro ou relativo a títulos. Ok,
já sabíamos, agora ele detalha um pouco mais a redação. Parágrafo único. A alíquota será de 1%. Olha que diferença. Na Constituição diz que a alíquota mínima é 1%. Aqui, fixa a alíquota em 1%. Poderá ser superior? Sim, a alíquota mínima é 1%. Mas a lei ordinária fixou em 1% a alíquota. Então, aqui a alíquota mínima coincide com a alíquota efetiva fixada. Tá? Artigo 8º da mesma lei. O fato gerador do imposto é a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, efetuada por instituição autorizada. Claro, operação de origem, é a primeira operação. Parágrafo único. Tratando-se de ouro físico oriundo do exterior, ingressado no país, o fato gerador é o desembaraço aduaneiro. Olha que interessante, a nossa aula anterior de imposto de importação. Se o ouro físico for importado, vai ser desembaraçado e vai atrair a incidência do tributo fato gerador, tá? Agora, uma observação. Cuidado. O ouro ativo financeiro, vou brincar aqui, por favor, peço a compreensão, barras de ouro lá do Silvio Santos, que fazia os programas dele com barras de ouro, né? Você concorre. Esse ouro ativo financeiro, ouro representante de valor financeiro, ele é tributado exclusivamente pelo IOF nesses termos. Agora, não confunda com o ouro da joalheria, com a joia de ouro que você comprou, com a pulseira, com o anel. Este não tem a ver com IOF. Este é um produto sujeito ao ICMS. Por isso é que a Constituição diferencia dizendo o ouro ativo financeiro é tributado pelo IOF, tá bem? Então não confunda mercadoria ali da joalheria com o ouro ativo financeiro de que estamos tratando. Artigo 9º fala da base de cálculo. Ó. A base de cálculo é o preço de aquisição, desde que dentro dos limites de variação da cotação vigente no mercado doméstico no dia da operação. Preço de aquisição. Muito bem, aqui você cumula, então, com aquela informação que você já tinha sobre a base de cálculo das outras 4 variedades do IOF. Talvez eu tivesse sido mais didático lá no começo da aula se eu tivesse dito que o IOF são 5 espécies e não 4. É que são 4 ali, né? Câmbio, seguro, crédito e títulos. Mas tem ainda a 5ª espécie do IOF, ouro ativo financeiro. Portanto, ele tem mais uma 5ª base de cálculo que está aqui nessa lei. Não é muito comum que essa lei seja cobrada, não, mas eu estou enriquecendo a sua aula. Artigo 10, já estamos quase concluindo essa norma. Contribuinte é a instituição autorizada que efetuar a primeira aquisição do ouro enquanto ativo financeiro. A instituição que faz a primeira aquisição. Muito bem. Concluí. Estes eram os dispositivos. Agora eu tenho alguns precedentes, súmulas e questões. Vamos lá? Começo com uma tela que traz uma súmula e já uma questão com o gabarito para liquidar a charada. Olha só. Súmula 185. Nos depósitos não incide IOF. Depósito judicial. Um depósito judicial não atrai a incidência do IOF. Segundo o entendimento sumulado, não incide IOF sobre operações financeiras de depósitos judiciais. Magistratura Federal, correto. Recomendo ainda uma leitura aqui de súmula do STF para você oportunamente. Vamos agora para uma outra questão desse mesmo concurso do TRF4. Olha só. A base de cálculo do IOF nas operações relativas a títulos e valores mobiliários é o valor nominal da emissão mais o ágio quando houver. Lembra a malandragem lá do ágio quando houver? Valor da emissão mais o ágio quando houver. Certo, correto. Agora, isso aqui faz tremer o candidato lá no dia da prova, cobrando uma minúcia do código, né, da lei vigente. Então, você que organizou, que se estruturou, que revisou, memorizou, se dá bem. E vamos parar de insistir quanto a isso. E veja bem, eu respiro esse mundo dos concursos há mais de 20 anos. E no começo da minha caminhada, eu tinha uma espécie de inconformidade, quase uma revolta quanto ao fato de que as provas cobravam copia e cola decoreba de lei. Poxa, depois de algum tempo, depois de 2, 3, 4, 5 anos, batendo com a cabeça na parede, eu me curvei e disse, não, mas esse é o sistema. Se existe um sistema de apuração aqui da seleção dos candidatos, vou eu ficar teimando com o sistema ou vou jogar com o regulamento embaixo do braço e vou começar a memorizar informações que precisam ser memorizadas?
Isso não me diminuiu o meu, digamos, o meu orgulho intelectual. Eu segui fazendo as minhas leituras de filosofia, de sociologia, de ética, segui fazendo as minhas leituras mais densas, mas eu também me curvei à necessidade de memorizar informações pasteurizadas que fariam eu passar no concurso. Paciência, e deu certo, tá? Eu fui uma espécie de pródigo aí na invenção de técnicas de memorização. Olha, eu joguei com o que eu pude, né? Mapas mentais, musiquinhas, mnemônicos. O que eu pude fazer, eu fiz para conseguir superar o desafio que eu tinha. Muito bem. Então, correto o item aqui. Vamos para a próxima. Tem mais uma questão. Vai que é sua. Mediante lei ordinária, a União pode instituir o imposto sobre a circulação do ouro definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial na operação de origem, desde que sua alíquota não ultrapasse 1%. Primeira informação, é verdade que mediante lei ordinária? A Constituição não exige lei complementar. Se não exige lei complementar, é verdade, pode por lei ordinária. Acabamos de estudar a lei ordinária, inclusive. Ouro, ativo financeiro, etc. Na operação de origem. Sim, ouro 1, origem mínima. Agora, com esse macete, você já vê que o item está errado. Ouro 1, origem mínima, a alíquota mínima é 1%. E a dicção deste texto diz que aqui a alíquota não pode ultrapassar 1%, insinuando que esta é a alíquota máxima, 1%. Mas no seu macete está escrito ouro 1, origem mínima. A alíquota de 1% é a alíquota mínima. Portanto, está errado dizer que não pode ultrapassar. A alíquota de 1% é a alíquota mínima, tá? Precedente aleatório aqui quase sobre IOF. Olha só. Imunidade recíproca alcança as operações financeiras. Era o caso dos Correios, dizendo expressamente, sim, a entidade que gozar da imunidade recíproca tem imunidade também quanto ao IOF. Tá? Agora uma questão um pouco mais trabalhosa. Não tem nada de difícil. Não tem nada de difícil. Ela só vai render um pouquinho de trabalho de preencher os espaços, mas é dada a questão. Vamos lá? O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do IOF. Simples, já elimina aqui duas, né? IOF. Esse imposto é devido na operação de origem, não de destino, né? E está sujeito à alíquota mínima, já estabelecida na Constituição. E o produto arrecadado pertence a quem? Então, vamos excluir as duas aqui que tem ICMS. Depois vamos excluir aqui que fala em destino. Ficamos entre C e D. Mínima, mínima. Agora, o produto da arrecadação pertence ao Estado e ao município de origem? Ou pertence à União e compartilhadamente ao Estado e ao município de origem? Pergunto, de quem é a competência do tributo? É da União. E compartilhadamente pertence ao Estado e ao município de origem. Então, a alternativa dada como certa, como gabarito, letra D. Eu, particularmente, quando vi essa questão, fiz as minhas críticas em relação à letra C, porque lá nós temos a previsão dos 70 e 30, né? Então, assim, eu fiquei um pouco desconfortável com enxergar uma certa imprecisão nessa questão, porque poderia a letra C também não estar flagrantemente incorreta, mas o gabarito dado foi letra D, e eu só estou aqui trazendo porque você tem experiência tanto quanto eu em provas de concurso. Tem questões que não tem nenhuma alternativa perfeita. E ainda assim, a banca mantém, não anula a questão. E diz, não, mas está razoavelmente certo isso. Ok, vamos conviver. Eu vivi muito com isso e recomendo que você também esteja preparado, disposto, disposta a conviver com esse tipo de pequenas inconsistências. Não há perfeição no mundo do concurso. Você vai fazer uma prova, eu lembro, eu fazia, mas isso é coisa de profissional, tá? Não se meta, é coisa de profissional. Em determinado momento da minha caminhada, eu, por exemplo, estava fazendo uma prova, sei lá, em Salvador, fiz prova em Recife, fiz prova em Campo Grande, fiz prova em Cuiabá, fiz prova em Brasília, fiz prova em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, estava lá fazendo uma prova e o meu voo era meia-noite. Aí eu estava na sala de prova, ar-condicionado ali, 4h30 da tarde, tinha acabado a minha prova, preenchido todo o cartão resposta. Sabe o que eu começava a fazer? Aí tinha a banca que permitia levar o caderno de respostas. Eu terminava de preencher meu cartão resposta e via que tinha sobrado, sei lá, 40 minutos ali. Sobrou 40 minutos. Eu tinha acabado a prova, acabado. Só que ao invés de entregar e sair para a rua, eu ficava lá no ar-condicionado e já começava a fazer os primeiros recursos.
Você tem noção disso? Eu começava a esboçar, porque eu sabia, eu digo, essa questão está nula. Ela conflita com tal coisa. Eu começava a esboçar no verso do meu caderno de questões. Por quê? Porque o prazo para recurso é muito curto, é 2 dias. Eu tinha que pegar um voo ainda. Começava a fazer ali na sala de prova. Teve um dia que um fiscal parou do meu lado e começou a ler o que eu estava fazendo. E eu estava escrevendo as razões do recurso. Ele olhou e fez uma cara assim. Bom, esse era eu no mundo dos concursos. Eu era um cara um pouco excêntrico no mundo dos concursos. Mas estou aqui para tentar compartilhar aquilo que funcionou, aquilo que deu certo, um pouco desse astral também, dessas experiências com você. Espero que você esteja curtindo, né? A nossa abordagem é bem objetiva, não tem como ser muito diferente, é uma notícia sobre os impostos em espécie, tá? Essa é a proposta da minha passagem aqui no seu curso de Direito Tributário. Mande notícias, mande mensaginhas aí nas redes sociais, eu costumo responder. A minha regra é, eu respondo rápido, ainda que seja uma resposta bem curtinha. Por mais que você mande uma pequena dúvida, um oi, eu respondo sempre. É rapidinho, é objetivo, mas eu não deixo ninguém sem resposta, tá bem? Até breve e damos continuidade. E agora tem, na próxima aula, se eu não me engano, nós vamos ver 4 espécies, 2 daquelas dobradinhas que eu já havia antecipado. Bons estudos e até a próxima.